Paz e graça, irmãos. Hoje o vídeo será a respeito do dom de línguas. E para introduzirmos no nosso estudo, vamos ler Marcos 16:17. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Aqui de Marcos já estava se falando dos dons espirituais, né? É, falarão novas línguas, expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados, dom de cura, aqui também. Mas hoje a gente vai dar ênfase nesse aqui, é o dom de línguas, falarão novas línguas. O que é o dom de línguas e para que serve? Vamos abordar essa primeira pergunta com o texto de Atos, capítulo 2, versículo do 1 ao 13, que diz assim: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Você percebe que essa nomenclatura de língua estranha não está presente na Bíblia, nas Escrituras. E com o passar desse vídeo, você vai vendo isso. Aí, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Quem? Judeus, varões religiosos de todas as nações debaixo do céu. Estão escutando falar em sua própria língua. No caso aqui, são a língua em que eles mesmos falam. Como está aqui, de todas as nações que estão debaixo do céu. E todos pasmavam-se e maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Entendeu? Então, o dom de línguas são idiomas daqui da terra, de outros países, pois eles estavam escutando o quê? Na nossa própria língua em que somos nascidos. Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia e Capadócia e Ponte e Ásia e Frígia e Panfilha, Egito, partes da Líbia junto a Cirene e forasteiros, romanos, tanto judeus como prosélitos e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Esse texto se refere a línguas como línguas humanas, tá? Não tem nada a ver com língua dos anjos ou línguas estranhas, e sim línguas no sentido de idioma. Como, pois, o versículo 8 aqui fala: Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Ele pergunta. Então é a língua em que eles são nascidos. E eles são o quê? Pardos, partos e medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, são são de todas as nações que estão debaixo do céu aqui. Então, o dom ele se refere a falar outros idiomas. Então, com essa leitura desse texto, nós concluímos que o dom de línguas é a capacidade que o Espírito dá. Onde é que mostra que o Espírito dá? Quando você volta aqui, E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse.
Aí voltando lá, o dom de línguas é a capacidade que o Espírito dá, onde ao receber o dom se pode falar em outras línguas, as quais você nunca teve contato e nunca aprendeu. E isso se refere aos idiomas usados por outras nações a fim de falar das grandezas do Criador e espalhar o Evangelho ao mundo todo. Porque pense bem, naquela época não tinha curso de inglês, não tinha curso de espanhol, e se tinha que espalhar o Evangelho ao mundo todo, sendo que quem inicialmente sabia era, era praticamente o povo judeu que sabia do Evangelho. Então, como eles só tinham acesso ao hebraico ou aramaico, como é que eles iam falar, pregar para pessoas que falam grego, pessoas que falam espanhol, português, inglês, estou dando um exemplo? Como? Que eles não sabiam falar. Para isso, teve o dom de línguas que foi dado pelo Espírito, que faziam com que ele falasse das grandezas de Deus em várias línguas diferentes, e assim tendo edificação de várias pessoas de nações diferentes e espalhando o Evangelho, a palavra do Pai. Aí, voltando agora a essa segunda pergunta, que na verdade são três aqui: o que é o dom de línguas? Quem pode ter? Como conseguir? Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito a outro fé. Pelo mesmo Espírito a outro dons de cura. Pelo único Espírito a outro poder para operar milagres. A outro profecia. A outro discernimento de espíritos. A outro variedade de línguas. Você nota que ao passar nas escrituras não tem essa nomenclatura de língua estranha. Aqui fala variedade de línguas. E ainda outro interpretação de línguas, que vamos chegar lá também. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Então você vê que é o Espírito que ele distribui individualmente a cada um conforme quer. Então, isso não tem nada a ver de você não falar em línguas e não ser batizado pelo Espírito Santo, pois existem outros dons também. Além desse, a interpretação de línguas, profecia, discernimento de espíritos. Então, só se você não falar em línguas, isso não quer dizer nada. Concluímos então que o dom de línguas é um dom dado pelo Espírito e para conseguir é necessário crer, como diz lá em Marcos aqui. Marcos 16, 17. Estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas. Então é necessário crer, primeiramente. E é necessário também o Espírito lhe conceder que você fale, como diz aqui. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Então não depende de você, e depende exclusivamente do Espírito Santo querer. Aí concluímos então que o dom de línguas é um dom dado pelo Espírito, e para conseguir é necessário crer, porém o Espírito dá a cada um conforme quer. E existe também as regras ao se falar em línguas, como está lá em 1 Coríntios 14, do versículo 26 ao 28. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, devem falar dois, no máximo três, e alguém deve interpretar. E se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Nesse caso aqui, se porém alguém falar em línguas,
deve falar dois, no máximo três, e alguém deve interpretar. Uma das regras a serem seguidas para falar em línguas quando estiver em igreja é falar no máximo três ou dois e alguém interpretar, sendo que hoje em dia a maioria das denominações, igrejas, vira uma bagunça, praticamente, porque fala mais de 10 em língua ao mesmo tempo e é raramente você vê algum intérprete, que muitos não têm, entendeu? Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Essa é outra regra que diz aqui, é que se não houver intérprete, é necessário que fique calado, pois quem fala em línguas a si mesmo se edifica. Essa língua, como a gente já viu, como eu estou falando aqui, são línguas referentes a idiomas terrenos, como eu já mostrei alguns minutos atrás. Não tem nada a ver com línguas estranhas. Até agora na Bíblia a gente não encontrou nomenclatura com a nomenclatura como de línguas estranhas. Tudo deixa a entender que são outros idiomas. Quem fala em línguas a si mesmo se edifica. Chegamos num versículo que eu acho que vocês já estavam querendo que eu falasse, que é 1 Coríntios 14, do 1 ao 17, mas exclusivamente o versículo 2, que diz assim: pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Então, esse versículo ele é muito mal interpretado porque usam dele para falar que falar em língua é como se fosse falar em línguas estranhas que tipo que não são referentes a idiomas e sim a mistérios, porque ninguém entende, sendo que essa palavra mistério aqui ela não tem nada a ver com o que eles dizem, essa interpretação, e eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o que são esses mistérios que o Espírito fala, entendeu? Primeiramente, vamos focar nesse texto como um todo. Ele é um texto meio grandinho, mas é importante nós lermos. Aqui em cima, quem fala em línguas a si mesmo se edifica. Siga o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para a edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem línguas, mas prefiro que profetizem. Aqui, gostaria que todos vocês falassem línguas. Será que eram todos que falavam em línguas? Será? Continuando, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhes serei útil? A não ser que lhes leve alguma revelação ou conhecimento ou profecia ou doutrina. Até no caso de coisas animadas que produzem sons tais como a flauta ou a cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos. Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontece com vocês se não proferirem palavras compreensíveis com a língua. Como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo. Todavia, nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala e ele estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês. Visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Por isso, quem fala em língua, ore, para que possa interpretar. Pois se oro
em língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o Amém à sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? Pode ser que você esteja dando graças, muito bem, mas o outro não é edificado. Então essa é a importância de se ter um intérprete. É interpretar o que a pessoa que está falando em língua está dizendo para que assim todos sejam edificados. Por isso tem que ter a importância do intérprete. E ele, ainda, Paulo aqui ainda manda orar para quem fala em língua, para que ele aprenda a interpretar também. Agora, voltando ao versículo 2, ao polêmico versículo 2, que ele é muito mal interpretado, pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, em espírito fala em mistérios. Esse ninguém o entende é referente a assim. Eu falo português. Se eu começar a fazer um vídeo falando em hebraico, grego ou outra língua, ninguém vai entender. Nessa questão de em espírito fala mistérios, que mistérios são esses? O que é o mistério falado em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2? Algumas passagens mostram o que é esse mistério. E em 1 Coríntios 2,7 fala um pouco desse mistério, mas fala e não deixa entender realmente o que é. Como está escrito aqui, pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Então, esse é o mistério que fala lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Sendo que aqui não deixa claramente o que é o mistério. Em Romanos 16, 25. Ora, aquele que tem o poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados. Acho que você está se perguntando, mas que bendito mistério é esse? Calma, que ele vai vir agora. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 25 ao 27, diz: Dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios e a gloriosa riqueza desse mistério que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Então, um dos mistérios e que já foi revelado e que fala lá em 1 Coríntios, na verdade é Cristo, o Messias, Jesus. Ele é, ele é um dos mistérios. Em Efésios 5,32 diz: Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à Igreja. Agora que também a Igreja é dada como mistério, também, junto ao Messias. E já em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 52, Paulo fala: Eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, um dos mistérios é falado da ressurreição também, que vai haver no final dos tempos. Então, lendo esses versículos, nós chegamos à conclusão que, nesse versículo 2 especificamente, o mistério que se fala, na verdade, são falando do Messias, da igreja e da ressuscitação no último dia. Esse mistério que fala são os mistérios do Criador, são e não tem nada a ver com
línguas estranhas com algo totalmente incompreensível, pois esse mistério, justamente foram esses mistérios que eu li agora para vocês nos versículos abaixo. Esse era o estudo que eu queria deixar para vocês hoje. Peço que deixe a opinião de vocês nos comentários e dê o like também nesse vídeo para que ele possa chegar ao máximo de pessoas. E por hoje é só. Fiquem na paz, meus irmãos.